guia de FK-Line, ela está dentro da parte de rigging, então ela é o primeiro módulo que a gente criou e ele é um módulo que é mais fácil da gente entender começando por ele. Tá? Então, vou criar uma guia. Quando a gente quer criar uma guia num módulo, você escolhe o módulo que você quer aqui, por exemplo, clica aqui no FK-Line, ele vai trazer para a gente uma guia, que é esses nodes aqui, que eles estão na viewport, tá? Basicamente, o que a gente tem é esse node, é o principal, de onde a gente vai localizar toda a guia que ela quer que cria. Esse daqui é o controle de radius, que é um controle onde a gente pode escolher o tamanho do nosso shape do controle final quando ele for criado. E esses azulzinhos aqui são os pivôs onde a gente quer localizar onde o joint vai ser criado, por exemplo. Nesse FK-Line é uma cadeia de FK, e nessa linha de FKs a gente tem um pai, um filho, etc. Tá? É o FK, o que a gente conhece, Forward Kinematic. Nesse caso, a gente pode escolher o nome da guia por aqui. A gente pode pedir ela como sendo teste, por exemplo, e ele já vai atualizar para a gente, e a gente seleciona ela tanto por aqui, ou seleciona ela por aqui. E a guia em si, ela é esses nodes, mas toda vez que a gente cria uma guia, ele vai criar para a gente, no fundo mesmo do setup, um node de network. Um node de network, ele não aparece aqui na Outliner, mas ele está aqui, por exemplo, se a gente quiser acessar ele, é só a gente vir aqui selecionar. E eu vou mostrar para vocês que esse node de network, ele tem uma série de atributos nele e ele conecta os outros nodes nessa guia. Então, ele consegue identificar isso através dessas informações, porque ele tem uma série de informações aqui guardadas no AutoRig. Ele tem o nome da guia, o tipo da guia, o número que ela foi criada e outros componentes que ajudam o AutoRig a funcionar. No caso, todos os nodes que o AutoRig cria, ele vai colocar um ID, que é um identificador. É o DPID. O DPID é um número gerado único para cada um dos nodes e ele é utilizado para a identificação desses nodes na hora de fazer a integração do sistema. Se vocês forem ver aqui, o node de network, olha, ele tem conexão com outros nodes, que são os nodes que fazem essa guia funcionar. Tá? Então, à medida que a gente vai editando essa interface, ele também edita o node de network, só para explicar para vocês que isso depois futuramente vai ser uma informação importante na hora de a gente compreender o processo de rigging. Tá? Então, toda vez que a gente seleciona uma guia, ou pela viewport, ou por esse botãozinho aqui de S, ele vai carregar na interface aqui na parte de rigging, ele vai carregar na interface as opções que a gente tem para editar esse módulo selecionado. Então, por exemplo, aqui a primeira edição que tem aqui seria para segmentos. Quando a gente tem um segmento, a gente vai criar só um joint. Se a gente pedir 2 segmentos, por exemplo, ele vai criar para a gente um segundo joint aqui a ser posicionado onde a gente queira, e ele vai criar para a gente na posição onde a gente gostaria que ele estivesse. E assim sucessivamente. Se a gente colocar 3 ou 5, ele vai adaptando a quantidade de nodes que a gente tem aqui para poder criar o rig. Tá? Uma vez que a gente pedir, por exemplo, para ele deletar, a gente pode deletar esse node pelo botão de delete, é simples, é a mesma coisa de vir ali na nossa viewport. Eu também poderia vir aqui na viewport, deletar o node com o delete, ele já vai limpar. Ele limpa o node da cena, mas a UI não foi atualizada. Então, vocês vão ver que aqui vai ficar um lixo. Na UI é importante vocês darem um reload, ou mesmo no AutoRig, assim, ó. Ele já reabre e lê as guias atuais que estão no seu sistema. Então, não adianta a gente esperar que o script faça tudo. Ele tem as limitações dele também. Nesse caso, vamos abrir aqui. A gente poderia duplicar. Então, aqui eu vou colocar como teste 1, por exemplo. Ó, tá? Aí, se eu duplicar, eu posso duplicar por esse botãozinho Duplicate. Ele gera uma nova guia com as mesmas configurações, assim, por exemplo. Se a gente pegar essa daqui e editá-la como 3 segmentos e duplicar ela, a gente pode duplicar pelo botãozinho ou no Ctrl D. O Ctrl D também faz a mesma função de o botãozinho. Então, Ctrl D do Duplicate do My cria uma teste 3 aqui para a gente, ó, e a gente tem o mesmo tipo de guia configurada da maneira que a gente já tinha deixado anteriormente. Bom, à medida que a gente vai entendendo isso daqui, a gente compreende que se a gente tem esse botãozinho de rig, ele vai rigar essa guia aqui. Qual a diferença do botãozinho amarelo para o verde? O verde ele vai rigar todas as guias juntas, independente se ela está combinada ou não. Só vai, na verdade, o verde combina todas elas juntas.
Os outros não. Os outros a gente tem cada guia podendo ser rigada separadamente. Por exemplo, se eu rigar esse teste 1 aqui separado, eu vou nesse amarelo e ele vai criar esse rig. Quando ele cria esse rig, vocês vão ver que ele tem um grupo para o teste, que é o grupo estático, tem dentro dele o grupo dos controles e da escala. Se eu criar um outro grupo aqui, um outro rig independente, esse outro rig independente vai criar o teste 3, por exemplo, e aqui ó, estão os controles do teste 3, tem tudo que precisa para o teste 3 funcionar, está aqui. Então, cada um desses módulos, eles são independentes, se a gente quiser fazer o rig deles independentes, mas eles não estão integrados aqui, ó. Tá? O legal do AutoRig é que quando a gente tem, vou abrir uma cena nova aqui, quando a gente tem algumas guias, por exemplo aqui, olá, aí a gente tem algumas guias em que a gente combina elas, então aqui a gente pode ter uns 2 ou 3 olás, por exemplo, tal. Aí essa daqui eu vou dizer que ela é a guia pai, então essas duas aqui vão ser filhas dessa, então eu posso fazer um parent dessas guias, filhas dessa daqui, e aí ó, aqui elas estão parenteadas. Quando a gente gerar o rig delas, se a gente gerar o rig pelo botão de rig all existing módulos, ele vai encontrar todas as guias e vai juntar elas em um setup só. Isso aqui é muito mais interessante para a gente, porque aí a gente faz a combinação delas. Qual a combinação que é gerada? Ele gera um grupo ou grupo. Ele tem os controles todos dentro de um setup de controle e ele tem os dados em que a gente tem o escalável e os estáticos aqui, e eles estão divididos em cada um dos módulos, tá vendo? Então ele organiza tudo para a gente. Ainda cria para a gente algumas pastinhas muito úteis, como o Render Group, onde a gente vai salvar os nossos modelos lá dentro. Proxy, FX, isso tudo aqui ele também processa, já ajuda a gente a ter uma base para poder fazer o rig correto, tá? Então, essa integração que ele fez, ó, gerou para a gente esse e esse controle, filhos desse que a gente tinha parenteado as guias. Então, o AutoRig ele sempre faz muito assim, ele vai juntar a combinação dos módulos, tá? Então, esse é o princípio dele, e a gente vai ver que esses módulos aqui são módulos standard, que a gente chama, que são módulos base, e esses módulos aqui são módulos combinados. Então, a gente vai estudar um pouquinho de cada um deles mais para frente. O que eu quero ver agora com vocês é um pouco mais sobre o FKline. Então, vou abrir uma nova cena e vou abrir um FKline aqui para a gente ver o que disso daqui é interessante para a gente aprender agora. E aí, depois a gente passa para os outros módulos e vamos ver o que os outros módulos têm também de coisas para oferecer. Antes de passar aqui no Editor de Selected Module, a gente vai ver um pouquinho dessa interface aqui, ó. Aqui, se a gente tiver muitos módulos aqui, é fácil da gente abrir e fechar, por exemplo, assim, ó. Fecha todos ou abre todos, tá? Isso aqui é só coisa de UI mesmo, para não deixar dúvida. E o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, ó, opções no nosso rig para a gente, nesse campo aqui, editar coisas na nossa guia, tá? Se tiver mais do que uma guia selecionada, esse campinho aqui que abre, ele altera para todas juntos, tá? Bom, é só um atalho para a gente mostrar ou não aquele annotation ali, se for o caso. A gente aumentar ou diminuir o raio sem pegar por aquele controlinho. O shape size é o tamanho daquele shape que está mostrando ali. Então, de repente, de acordo com a escala do nosso projeto, esses shapes possam ser diferentes, tá? Se a gente quiser também vir aqui e editar a cor dele, a gente também consegue colocar uma outra corzinha, mas essa corzinha vai ser só a cor da viewport, não vai alterar lá nos controles. Isso aqui é só para as guias, tá? Então, ó, se a gente tem isso como visualização, a gente também tem outras coisas que são mais importantes para o setup em si que se cria. Então, um deles muito importante é, por exemplo, o mirror. O mirror aqui está como off. O mirror é o espelhamento. Quando a gente quer fazer duas guias iguais dos dois lados, a gente tem aqui o mirror, que a gente pode escolher no X, por exemplo. Aí vocês vão ver que apareceu uma bolinha ali, tá vendo? Aquela bolinha está espelhando ela em X aqui, ó. Esse aqui é o 0 do X. A gente tem o espelhamento dela, tá? Eu quero colocar esse aqui como nome obrigado. E eu quero colocar 3
três FK-lines aqui e eu vou gerar esse rig nessa posição. Olha lá que ele, do outro lado ele também faz igual. Então isso tem para praticamente todas as guias. A gente pode fazer um mirror delas. Então apresentando agora, depois não precisa de a gente voltar nesse tema. Mas basicamente o que a gente tem aqui é para escolher o eixo em que a gente quer espelhar e qual a nomenclatura. Aqui no caso do inglês ele vai de left para right, ou seja, desse lado aqui ele vai adicionar um prefixo left. E do lado de lá ele vai colocar o prefixo right. Se a gente quiser um outro prefixo, é só a gente mudar aqui, tá? Esse flip ou não, quer dizer se ele vai fazer o espelhamento só de posição ou também espelhamento de coordenadas. Isso aqui eu vou tentar explicar para vocês assim, ó. Esse daqui, que é o obrigado, a gente está dizendo que ele tem flip on. Tá? Então eu vou ligar o flip dele, vocês vão ver a diferença quando a gente criar assim, ó. Ele está rotacionado, eu vou duplicar ele, vou fazer uma outra guia, que é a guia que vai ficar aqui em cima, que ele tem um flip off. Então, a gente vai entender a diferença entre um e o outro quando a gente gerar o rig. Quando a gente gerar o rig, ele vai fazer o quê? Ele vai criar essas guias e fazer o espelhamento. Só que o espelhamento que ele tem aqui na viewport sempre é com flip. E o real que ele vai fazer sem o flip aqui, igual esse de cima vai fazer, ele não vai espelhar com as rotações. Ele vai espelhar somente a posição. Então esse daqui de flip é só para a gente entender se ele vai fazer espelhamento entre só posição e rotação também. Se eu gerar aqui, vocês já vão entender. Ele, aqui ó, no de baixo, ele espelhou o left e right com a rotação. No de cima, que ele é sem o flip, ó, a gente está no flip off, ele não espelhou a rotação, ele espelhou somente a posição. Tá? Então esse flip é basicamente para dizer, ele espelha rotação e posição ou só a posição. Então é isso que a gente faz aqui nesse contexto. Tá? Nesse caso a gente vai abordar um pouco mais aqui sobre esse curve degree e as outras opções aqui que também são bem fáceis da gente entender. Bom, para essa primeira aqui que a gente vai fazer o nosso estudo. Essa guia de estudo aqui para a gente, ela vai ajudar a gente a entender o curve degree. Então, esse curve degree aqui eu vou deixar ele como 0, tá? Então, aqui, ó, esse aqui vai ser o 0. A outra curve degree aqui do nosso estudo vai ser o curve degree 1. O curve degree 1 dele quer dizer que ele vai ser linear a curva. Tá? No 0, ele já é o default, é como o preset seu diz. A gente tem os presets da curva aqui, e aí ele já pega nesse preset. Mas se a gente não quiser usar o preset, a gente pode configurar ele aqui. E aí a curva que vai ter o 2, esse aqui de baixo, eu já vou pôr ele como preset 2, que é o 3, na verdade, que é o cúbico. Tá? Bom, cúbico. Vamos entender o que é. Eu vou gerar esses rigs e a gente vai compreender que se a gente tem um preset default, ele pega lá no nosso início qual que é a configuração padrão dele e coloca. Nesse caso, o padrão do FK-Line é linear, ou seja, ele tem essas quebrinhas aqui, que é como é que fala? Ele tem essas pontas, tá? Aqui, ó, linear, tá? E esse aqui, o cúbico, é quando a gente tem ele redondinho assim, ó. Tá? Vocês vão entender que isso é só o shape do controle mesmo, porque o setup é igual, só muda o shape. Vamos ver o que mais que a gente pode estudar aqui no FK-Line que possa ser interessante da gente aprender. Vamos aprender sobre o articulation. O articulation é assim: se você tem um rig em que você precisa que os joints tenham uma articulação em que rotacione metade entre o joint pai e o joint filho, a gente opta por essa opção aqui de articulation. Vou criar aqui com mais subdivisões, vocês vão entender o que é o articulation. Quando a gente cria ele vai criar um joint aqui no meio, entre o pai e o filho, que tem a rotação da metade dos dois. Isso ajuda em algumas deformações. Então, isso aqui é o lado, por exemplo. As deformações com articulation, elas são mais bonitas, né? É muito raro de usar, às vezes, principalmente no FK-Line, mas aqui, se vocês rotacionarem, ó, vocês vão ver que no setup dele tem os articulations. Deixa eu achar ele aqui, ó. Jar, tá? Eles se chamam jar. O jar eu vou
aumentar o raio dele aqui para a gente ver, tá? Só para ver ele melhor. E olha, esse daqui é o FK simples, que leva esse daqui exatamente a mesma quantidade que o nosso controle girou. Mas o Joint Articulation pega metade, olha lá, tá vendo? Ele fica melhor a deformação, principalmente em algum joelho, ou principalmente algum... Aqui o Articulation dele aqui, ó. Ele tá um pouquinho maior, eu vou aumentar para a gente ver. Ó. Ele melhora um pouco a deformação de um joelho, por exemplo, ou de algum dedo. Então a gente vai ter várias guias, principalmente para um bípede, que tenham Joint Articulation. O Joint Articulation a gente padronizou ele para se chamar JAR. E esse JAX aqui é um joint auxiliar. Então o JAR é o Joint Articulation. Vocês vão ver esses joints aparecerem aqui no skinning quando a gente tem essas opções aqui de mostrar o jar aqui, ou então só o joint e não o jar. Então, isso daqui é só para eu explicar que o AutoRig tem várias nomenclaturas de joints que são úteis para a gente listá-los aqui ou não, tá? Então, esse é o Joint Articulation. Mais uma coisa do FK-Line que a gente pode aprender seria o Main Control. Então, esse aqui a gente vai... vamos fazer um teste desse aqui com o main control. Vou colocar tipo 6 subdivisões aqui e vou criar esse controle e vou pedir essa guia para ela ter um main. Então, o que é um main? Basicamente, a gente coloca um controle principal para depois rotacionar todos juntos. Esse daqui não tem main, ou seja, cada um é independente, ele só rotaciona ele mesmo. Se a gente criar um main control, você pode pôr mais do que um, vou deixar para você fazer o teste aí. Você cria esse rig com o main control, o que ele faz? Ele gera o rig. Esse main control ele rotaciona todos os joints que estão lá dentro da cadeia dele e ao mesmo tempo ele pode mostrar aqui nessa opção aqui de Subcontrol Display, se você apresentar, ele volta a apresentar igual eram os outros. Ó. Esse aqui são independentes. E se você rotacionar o main control, você rotaciona todos eles. Isso aqui às vezes é útil em rig de rabo, alguma coisa assim. Os animadores gostam de ter um main control. Você pode subdividir esse main control em mais valores do main control. Ele vai colocar no sub main controls na sua cadeia de FK-Line, tá? Então, uma última coisa que a gente poderia ver sobre o FK-Line aqui, só para a gente terminar e não ficar muito extenso esse vídeo, seria o Deformed by. Se a gente optar por o Deformed by None, quer dizer que ele não vai ser deformado, essas curvas de controles não serão deformadas, por exemplo, por um Head Deformer, quando a gente criar o rig do Head Deformer. Mas se a gente vier aqui e optar pelo Head Deformer, essas guias que estão lá, por exemplo, seriam guias da orelha, um FK-Line com um guia de orelha, ela automaticamente, quando for criar o head e o head tiver o head deformer, ele vai já deformar essas curvas automaticamente, porque ele já identificou que a gente pediu para ele ser deformado pelo head deformer. Isso a gente vai ver um pouco mais lá na frente na aplicação. A mesma coisa do jaw deformer, se você quiser também que seja o head e o jaw deformers influenciando nessa guia, quando ela criar o shape e integrar tudo, o head deformer e o jaw deformer também vão deformar ela. Então, isso é bastante coisa que a gente está vendo, eu entendo, mas se a gente for ver cada pedacinho de uma vez, assim, de cada vez eu digo, a gente vai compreender o sistema inteiro. Essa primeira parte é o sistema de FK-Line, a gente viu esse módulo standard, que é o base de tudo. A partir desse tipo de conceito, a gente vai ver os outros, vocês vão ver que vai puxando uma coisa atrás da outra e vão acrescentando mais coisas, que é o que a gente desenvolveu durante todos esses anos no nosso script. Nesse caso, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, avise para a gente ajudar a esclarecer. Muito obrigado, valeu!